ACH3137 Mecanismos biológicos do envelhecimento. Imunossenescência. Os objetivos desta aula são compreender a relevância de se estudar imunossenescência, informar sobre a imunossenescência das células-tronco da medula óssea, informar sobre a imunossenescência dos macrófagos, as células fagocíticas, células NK e células B, e correlacionar a evolução do timo que ocorre ao longo do envelhecimento com a imunossenescência, em particular a imunossenescência das células T. Por que é importante estudar a imunossenescência? As alterações do sistema imune com a idade contribuem para 1. Aumento da susceptibilidade a doenças infecciosas, ou seja, a imunossenescência leva a maior susceptibilidade a infecções por bactérias, fungos e vírus. Diminuição da eficácia de vacinação. Esse é um grande problema da imunossenescência. Como o sistema imune ele estará debilitado, a resposta às vacinas é menor. Então você tem menos imunização devido à vacina. Possível autoimunidade. Isso vai se dever ao fato da involução do timo, que será explicado mais à frente. E câncer. Uma das células do sistema imune são as células T citotóxicas. As células T citotóxicas são responsáveis por identificar as células tumorais e matá-las por apoptose. Mas isso se torna menos frequente com a imunossenescência. Eficácia de vacinas em pessoas idosas, 65 a 74 anos. Essa tabela ela acaba justificando por que é importante se estudar imunossenescência, além dos fatores mencionados anteriormente. Na primeira coluna tem-se a doença, na segunda o tipo de vacina e na terceira eficácia. Então, influenza, o vírus que causa a gripe, é uma vacina que é produzida em ovos de galinha, o vírus é purificado e inativado, mas a eficácia nesse intervalo de idade, 65 a 74 anos, é 55%. E acima de 75 anos cai para 32%. Hepatite A, primeiro tipo de vacina, vírus inativado, 63% de eficácia. Herpes zoster, que é uma doença quase que exclusiva de idosos. Essa é uma doença muito séria, porque ela deixa sequelas. Ela deixa uma neuralgia herpética, uma dor que dificilmente abandona a pessoa que ficou com a sequela. A eficácia de vacinação, tem vacina contra herpes zoster, mas a eficácia é baixa, e acima dos 80 anos ela é bem menor, 18%. Pneumonia, que é um açúcar de membrana bacteriana, eficácia de 50% a 70%, depende do indivíduo. Já vacinas à base de toxinas, como a do tétano e difteria, tem 99%, e felizmente a vacina contra a febre amarela tem uma alta eficácia, mesmo após 65, 74 anos. Então, o fato de você ter uma baixa eficácia vacinal justifica estudar imunossenescência e entender seus mecanismos para tentar combater. E por que a eficácia da vacinação diminui com a idade? É evidente que, como o nome da própria aula diz, imunossenescência, algo envelheceu no sistema imune. Esse slide mostra a origem das principais células da resposta imune. Então aqui tem-se a célula precursora, que é a célula tronco da medula óssea. Então a medula óssea tem esse tipo de célula. E esse tipo de célula ele parou em um estágio de diferenciação, mas pode seguir por dois tipos de diferenciação. Ela pode seguir o caminho mieloide ou o caminho linfóide. Seguindo o caminho mieloide, dá-se origem a monócitos, leucócitos e mastócitos. Mastócitos nós vimos que está relacionado com a resposta à alergia do IgE. E os monócitos dão origem aos macrófagos, que são as células fagocíticas que fagocitam o patógeno. Já o caminho linfóide, ele pode ter dois tipos de maturação. Uma que ocorre no timo, que dá origem às células T, por isso que tem esse nome, ou a maturação na medula óssea, que dá origem às células B, de bone marrow, medula óssea em inglês. As células B serão células de memória e podem se converter em plasmócitos, que são as células produtoras de anticorpo. Na imunossenescência, ocorre uma redução da capacidade de renovação
das células-tronco da medula óssea. Então, elas não se replicam mais como antes. A taxa de replicação é menor. Consequência, o tecido hematopoético ele é severamente reduzido. Então, o número de células-tronco da medula óssea cai. A razão para isso está explicada nesse slide. Então, existe uma teoria do envelhecimento que é chamada de teoria do envelhecimento por encurtamento telomérico. Aqui representa-se um cromossomo metafásico, aqui está indicado o centrômero e as cromátides irmãs, cada braço de uma cromátide. Nas extremidades em azul estão indicados os telômeros, que são as extremidades do cromossomo. Nessas extremidades eu tenho sequências repetitivas, então eu tenho 150, 2.500 vezes repetido TTA-GGG. E essas sequências são importantes, porque a cada divisão celular eu perco uma. É como se fosse um contador do número de divisões que a célula sofreu. Mas quando isso erode completamente, quando ocorreu a remoção dos telômeros, eu começo a afetar o que está aqui destacado em marrom, que são os genes estruturais, os genes necessários para a célula viver. Por isso a célula acaba morrendo. Em células-tronco da medula óssea, esses telômeros sofrem erosão e isso acaba reduzindo sua capacidade de replicação. Depois que as células-troncos da medula óssea produziram, por exemplo, células fagocíticas, essas células fagocíticas vão participar da imunidade inata. E uma das coisas que a imunidade inata faz é o macrófago fagocita a bactéria. Então aqui está a bactéria completamente fagocitada. E em seu fagolisossomo, essa bactéria é degradada por peróxido de hidrogênio, lisozima, nuclease, fosfatase, protease e lipase, que vão gerar radicais livres, degradar a parede bacteriana, degradar o DNA, degradar a proteína e os lipídios. Em seguida, esses fragmentos eles serão posicionados no complexo de histocompatibilidade principal, MHC do tipo 2. Então, o MHC tipo 2 ele está quietinho aqui no retículo endoplasmático, migra para o fagolisossomo, que é esse quadrado, e lá ele perde a proteína Li, que é degradada. No lugar da proteína Li, um fragmento do antígeno fagocitado é posicionado e isso migra para a membrana plasmática. Esse complexo apresenta para a célula TH um antígeno. A célula TH tem o seu receptor, TCR, que encaixa aqui, e o correceptor CD4, que se associa ao complexo MHC tipo 2. Logo após essa associação, duas coisas acontecerão. A primeira é a ativação dos macrófagos, é o aumento da agressividade dos macrófagos. E a segunda, a ativação das células B. A ativação dos macrófagos se dá por secreção de interleucinas. Isso foi visto na aula anterior. Então aqui está a célula T com seu TCR encaixado no complexo MHC tipo 2, com o antígeno apresentado, aqui a célula fagocítica, no caso o macrófago. E quando ocorre isso, a célula T secreta TNF-alfa, que é um fator que aumenta a agressividade dos macrófagos, GM-CSF, que é uma citocina, né? Todos esses são citocinas, né? Uma citocina que vai converter monócito em macrófago, e interferon gama, que é uma citocina pró-inflamatória. Então vai avisar as células que é o momento de criar uma resposta inflamatória para erradicar um patógeno. A outra coisa que a célula T faz é que, por exemplo, se a célula B apresenta um antígeno, ela secretará IL-4 e IL-5, que são citocinas que ativam as células B, que convertem elas em células de memória, que podem ficar aí anos guardando essa memória imunológica, ou se converter em plasmócitos para secreção de anticorpos. As células de memória, quando você tem contato novamente com o antígeno, secreta, ela é convertida em plasmócitos que secreta anticorpos. E os anticorpos são proteínas, são imunoglobulinas. Algumas foram vistas na aula anterior. IgG, IgD, IgE, que é a principal da resposta imune, IgA e o IgM, que é aquela primeira imunoglobulina produzida na resposta basal. Foi visto também que essas imunoglobulinas elas têm proteínas unidas por pontes de disulfeto entre suas cadeias, né? Então, que tinha a cadeia
pesada, que é a cadeia em azul, e a cadeia leve, que é a cadeia vermelha. Bom, e na imunossenescência, como essas coisas se comportam? Imunossenescência dos macrófagos. Foi realizado um ensaio com macrófagos de pessoas jovens e idosas. A esses macrófagos foram fornecidas microesferas do tamanho de bactérias. Então, o macrófago ele não sabe se é bactéria ou não, mas ele é profissional em fagocitar partículas. E aí contou-se o número de partículas que cada macrófago havia fagocitado. Então, você vê aqui claramente que o número de partículas fagocitadas pelos macrófagos dos jovens é maior que o número de partículas fagocitadas pelos macrófagos de idosos. Então, a capacidade de fagocitar patógeno reduz nos macrófagos com o envelhecimento. Então, além disso, que é a capacidade de fagocitar, dentro do fagolisossomo, a oxidação biológica no interior do macrófago também é suprimida, ou seja, ele vai produzir menos peróxido de hidrogênio, que é o que gera radicais livres e mata a bactéria. E os macrófagos apresentam seus antígenos no complexo MHC tipo 2. Bom, verificaram também, a outra pergunta que eles fizeram é qual é a quantidade de macrófagos que tem no plasma. E eles viram que pessoas jovens têm mais macrófagos que pessoas idosas. Então o percentual é diferente, né? É bem menor. O percentual total, o número de células que trabalham na resposta imune. Então você tem redução da atividade fagocítica, redução do número de macrófagos, redução da atividade oxidativa no fagolisossomo. E com relação à apresentação do complexo MHC tipo 2, macrófagos expressam níveis reduzidos de molécula MHC classe 2. E isso diminui a resposta das células T CD4. CD4 por causa disso daqui, né? Então, observe, o macrófago ele não vai conseguir apresentar um número razoável de antígenos para poder, ao acaso, encontrar um receptor TCR para que a célula T secreta citocinas. Então, todas essas coisas vão compor uma situação que vão comprometer tanto a imunidade inata, que é a fagocitose dos macrófagos, o número dos macrófagos, o número absoluto, e a oxidação biológica, quanto a imunidade adquirida, que é a imunidade que depende das células T. E é óbvio, se eu comprometer isso daqui, a gente está comprometendo a resposta vacinal. Bom, então nesse momento, as citocinas, quando o macrófago apresenta o antígeno para a célula T, as citocinas são secretadas para aumentar a agressividade dele. Mas, como ele apresenta menos complexo MHC do tipo 2, o número de citocinas que é capaz de aumentar a agressividade do macrófago reduz. E com relação às células B, as alterações são: 1. O percentual de células B ingênuas diminui com a idade. O que é isso? Isso é importante. Ter uma célula ingênua, ela prepara as pessoas para novos antígenos. Quanto menos células ingênuas, menos capacidade de gerar uma resposta para novos antígenos. E isso é um problema. A redução dessas células ingênuas diminui. O que é uma célula ingênua? É uma célula que nunca apresentou nenhum antígeno. Não é uma célula de memória, é uma célula B que ainda não teve contato com o antígeno. Então essas células reduzem. E as células B vão ter um segundo problema. Aquelas que conseguirem se converter em células memória, conseguirem se converter em plasmócitos, elas terão uma produção muito maior de IgM, preferencial de IgM, e não de IgG. Então, o IgM
ele é como se fosse um anticorpo coringa. Ele tem baixa afinidade, ele não tem uma afinidade muito grande pelos antígenos, é baixo. Então ele dá uma resposta, mas é fraca. IgG é muito forte, porque ele que vai recrutar com maior eficácia o sistema complemento. Então, células B terão esses dois problemas. O problema anterior, que é diminuição do percentual das células ingênuas. Sem célula ingênua, eu não consigo me preparar para o novo antígeno. E esse problema, que é a redução dos anticorpos de alta afinidade e aumento dos anticorpos com baixa afinidade. Agora, em relação às células T citotóxicas. As células T citotóxicas, elas reconhecem os complexos MHC do tipo 1, que é apresentado por todas as células nucleadas. Então aqui é um caso de uma célula que está infectada com vírus, ela tem um complexo MHC do tipo 1 no seu retículo endoplasmático, uma partícula, um fragmento viral é posicionado aqui, apresentado na superfície da célula. A célula T citotóxica com seu TCR reconhece isso e o seu correceptor CD8 se associa ao complexo MHC tipo 1. Após isso, vimos que as células T citotóxicas ou células natural killer, que são do mesmo tipo, elas fazem o seguinte, isso aqui é a interação delas, né, da célula-alvo com a célula NK. E essa é uma ampliação dessa região de contato. Dentro das células NK, células TC, eu tenho grânulos que têm dois tipos de proteína, perforinas e granzimas. Os grânulos, eles se fundem com a célula, muito parecido com aqueles grânulos de neurotransmissor nos neurônios, né? Mas veja bem, a gente está falando de resposta imune aqui, não de neurônio. Mas os grânulos se fundem e eles soltam a carga deles aqui nesse espaço entre as duas células. As proteínas perforinas se associam a íons cálcio e começam a atravessar a membrana da célula e formar poros. Por esses poros entram as granzimas, e as granzimas ativam a morte celular programada, ou apoptose. A apoptose, ela é uma série de eventos programados em que uma célula normal sofre condensação nuclear, o seu DNA nuclear é condensado. Em seguida, o núcleo é fragmentado, como mostra essa imagem, né? Célula normal, núcleo fragmentado em bolinhas aqui. A célula como um todo é fragmentada em pequenas vesículas, aqui estão as vesículas, e essas vesículas são fagostadas pelo fagócito. E aí, com isso, você elimina essa célula que foi condenada, você tira ela. Isso é muito bom porque isso protege as células, por exemplo, contra as células tumorais. A célula tumoral, quando identificada pela célula NK, ela é condenada, ela é morta. Por outro lado, isso é ruim quando a gente está falando de um indivíduo transplantado. Se não houver compatibilidade naquela porção HLA que a gente estudou na aula anterior, pode perder o tecido transplantado. Essa é uma comparação entre a célula normal e a célula apoptose. Você vê que forma aquelas vesículas que são fagostadas pelo macrófago. E agora a pergunta é, como é a imunossenescência das células natural killer? Bom, o que se sabe é que há as seguintes correlações. Se eu tenho células natural killer com alta toxicidade, eu diminuo a morbidade e a mortalidade. Óbvio, não vai ter grande incidência de câncer, não vai ter grande incidência de nenhum problema, porque as células com problema serão eliminadas. Mas se eu tenho células NK com toxicidade baixa, eu vou aumentar as frequências de câncer e eu vou aumentar a taxa de morbidade na população. E o que se observa é que toxicidade das células NK diminui com a idade. Então o corpo ele vai estar mais sujeito à infecção por vírus nas outras células, dos outros tecidos, células nucleadas. E isso também aumenta a susceptibilidade ao câncer. Curiosamente, o organismo ele aumenta o número absoluto de células NK. Então elas vão aumentando com a idade. Ainda não se sabe muito bem isso, provavelmente isso deve ter algum efeito compensatório. Eu não li isso na literatura, mas o que eu posso arriscar é que, assim como os macrófagos eles vão produzir menos MHC do tipo 2,
as outras células nucleadas talvez produzam menos MHC do tipo 1, e isso deve gerar essa resposta compensatória, né? O corpo tenta produzir mais células NK para tentar, com mais células, encontrar onde está o problema, mas não resolve.